Olá vocês, sejam muito bem-vindos a este canal. Depois de protelar, de procrastinar por algum tempo, eu tomei a decisão de unir os meus conhecimentos como dirigente e instrutor, dirigente de trabalhos assistenciais apométricos, com alguns anos de experiência nessa área, e instrutor do curso sistematizado de apometria, de fazer a análise, a leitura e tecer alguns comentários, complementando os meus conhecimentos como dirigente e como instrutor de apometria, da obra Apometria, Conflitos Conscienciais, Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades, de autoria de J.S. Godinho, que escreveu este livro no ano de 2007 na cidade de Lages, Santa Catarina. Eu farei a leitura no formato de lives e irei capítulo por capítulo tecendo os comentários sobre o pensamento do autor, o entendimento do autor ao longo do livro, em que ele conta desde da apresentação sobre a obra do criador da apometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo, e eu seguirei essa sequência dos livros. Eu espero que você goste. Eu agradeço desde já pelos comentários que você irá fazer, tanto no vídeo, nos vídeos, aliás, nesta série de vídeos, como você que faz parte, que integra o grupo de alunos da técnica terapêutica de captação psíquica do Facebook. Desde o início, já na apresentação, o autor, J.S. Godinho, lembra quando o Dr. Lacerda, na Casa do Jardim, anunciou a descoberta dessa técnica terapêutica, a qual ele designou, depois de algum tempo de estudo e aprofundamento, de apometria. Ao longo do livro, a cada momento específico, eu vou explicando, assim como o autor desta obra, o significado das palavras, o significado das leis, das técnicas, mas a intenção é trazer um outro entendimento, considerando que tanto o Dr. Lacerda, criador da técnica de apometria, foi o organizador que trouxe ao Brasil, e por que não dizer ao Ocidente, a apometria novamente, porque ela já é milenar, é uma técnica milenar, conhecida em outros tempos e que ficou, por alguma razão, adormecida no tempo, e o Dr. Lacerda a trouxe novamente, lá na década de 60, quando ele ouviu pela primeira vez, ele que sempre foi um homem, um médico estudioso, inclusive estudioso da física quântica. Então, após aquele primeiro contato, ele se aprofundou nos estudos, juntamente com a colaboração da sua esposa, que era uma médium ostensiva, e após cunhar o nome de apometria, tendo ele já se aprofundado e ainda se aprofundando aos estudos daquela técnica, ele, juntamente com outros interessados por essa técnica terapêutica medianímica, porque lida com elementos, com o prana, com o fluido cósmico universal, e o nosso fluido, com a nossa energia medianímica também, sendo que uma se soma à outra para promover o trabalho na psicosfera do planeta. Esse movimento de alegria e esperança trouxe possibilidades novas para tudo que a sua técnica apresentou naquele momento. Dali em diante,
Muitos outros trabalhadores da boa vontade, tinham em mãos aquilo que o autor descreveu como um afiado bisturi, que iria dar condições de escalpelar, entre aspas, campos psíquicos ainda não explorados. E aí eu ressalto, com a minha pouca experiência, atuando como dirigente e instrutor de apometria, o quanto que verdadeiramente essa técnica é cirúrgica. Quando nós, com um grupo coeso e treinado, comprometido com o trabalho assistencial, consegue verdadeiramente atuar cirurgicamente no campo extrafísico em questões muito pontuais, no duplo etérico e nos corpos desdobráveis da pessoa, do nosso consulente, como nós falamos. Considerando que tudo que nós conseguimos auxiliar, tudo que nós podemos realizar com o auxílio do plano espiritual, dos benfeitores espirituais, dos trabalhadores de boa vontade, do plano espiritual, em benefício dos consulentes, reverbera no corpo físico da pessoa, podendo evitar males maiores, até mesmo o desenvolvimento, a instalação de patologias clínicas do corpo físico. Talvez naquele momento o Dr. Lacerda não tivesse ideia do quanto a sua técnica avançaria e quantos benefícios ela traria à humanidade sofredora e tão desesperançada naquele momento. E que bom que ele trouxe essa técnica que depois ele mesmo expressou de maneira sábia e serena de que essa obra ainda não estava acabada, que era uma obra inacabada e que os seus continuadores explorariam novas áreas do conhecimento, tendo a apometria como um foco, como um ponto de pesquisa. E assim se deu. Prova disso é a obra depois do JS, do José Godinho, que tem uma larga experiência também no campo psíquico e é terapeuta, é pesquisador, é autor de várias obras. Eu vou elencar algumas de suas obras aqui também, e que foi um excelente continuador das obras do Dr. José Lacerda. Após mais de 40 anos de pesquisa e experimentação, através de alguns grupos e ramos também da espiritualidade, chegou-se às personalidades múltiplas e às subpersonalidades, a essa designação desses elementos que povoam a esfera extrafísica ou a nossa esfera psíquica, aproximando-nos e oportunizando o conhecimento desses elementos que povoam o entorno da nossa estrutura psíquica, que são os elementos anímicos, ou seja, as personalidades múltiplas, os elementos personímicos, ou as subpersonalidades, e os elementos espiríticos, que são as consciências desencarnadas, muitas delas enfermas, outras doentes, outras nem doentes, nem enfermas, apenas ignorantes, e que estão nesse plano astral e não no mundo espiritual. Depois eu vou explicar a diferença entre um e outro, povoando o planeta. Povoando o planeta na psicosfera do planeta, em zonas mais densas do que o plano terreno, tridimensional, físico, onde estamos, onde vivemos, na biosfera do planeta. O modelo terapêutico iniciado pelo Dr. José Lacerda se ampliou e as técnicas de trabalho foram sendo remodeladas e ampliadas. E o Dr. José Lacerda escreveu as suas obras e nelas ele explicou como que
Ele descreveu essas leis, ele comentou essas leis e ele explicou o funcionamento dessas leis, né? Nós entraremos também no mérito de cada uma delas no momento oportuno ao longo das nossas lives aqui. E com a melhora do modelo e com a adequação precisa da técnica, o interesse de estudiosos de outras áreas foi despertado e a terapêutica iniciada por Dr. Lacerda ganhou um novo e um melhor significado. E assim foi. E tudo isso com experimentos, com práticas, com pesquisas, pelo continuador de sua obra, o J.S. Godinho, autor deste livro. E nós, diz o autor, trabalhadores da última hora, que estudamos e utilizamos essas técnicas depois daqueles que se beneficiam de sua aplicação, somos também muito beneficiados. E por que ele ressalta que nós somos beneficiados? Porque se trata, o trabalho assistencial diz respeito a uma via de mão dupla. Lê do engano aquele médium, aquele sensitivo, aquele trabalhador que pensa que ao ir para o trabalho assistencial, ele está somente contribuindo, ou ele está sendo, ele só está doando. Porque ao mesmo tempo em que nós doamos, nós já estamos recebendo também. E assim é que se dá o trabalho na apometria. Ao realizarmos um trabalho assistencial de apometria ou um trabalho espiritual, nós já estamos, ao mesmo tempo, sendo beneficiados também. Não tenha dúvida disso. Esta obra, o livro Apometria, Conflitos Conscienciais, Personalidades Múltiplas e Subpersonalidades, escrita em 2007, ela é uma proposta teórica de um modelo de tratamento que se encaixa perfeitamente na terapêutica medianímica e na psicoterapêutica, melhorando a eficiência dos trabalhos realizados tanto no centro espírita, como numa casa de apometria ou no próprio consultório. Porque a captação psíquica, enquanto uma técnica que lida com as dimensões energética, mental, emocional, espiritual e física, ela proporciona essa possibilidade de investigação e de intervenções terapêuticas, como uma medicina preventiva, já que é possível lidarmos, identificarmos e lidarmos com questões energéticas em todas essas esferas que eu falei, e aguardar, porque todas as intervenções, elas irão reverberar no corpo físico. E esses resultados, eles hoje são uma verdade irrefutável. O nosso modelo de trabalho tem sido experimentado por outros grupos medianímicos e também por terapeutas, que conseguiram os mesmos resultados que obtivemos. Portanto, sem sombra de dúvida, o modelo constitui-se em ferramenta valiosa e significativa. A obra viaja por alguns campos do psiquismo e explora algumas possibilidades de forma facilmente assimilável. E por isso, além dos resultados positivos, temos realizado um grande aprendizado. Porque quando nós atuamos dentro da estrutura psíquica, dentro do agregado humano, desse mundo invisível que nos cerca, na psicosfera do planeta, nós percebemos que há muito mais, há muito além do mundo físico, um universo totalmente desconhecido, e que por não ser tangível, por não ser visível aos olhos físicos da carne, não são considerados. Mas não quer dizer que não existam. Conseguimos integrar, fundir e utilizar estudos e experiências oriundas de diversas fontes, ampliá-las e aplicá-las de forma diferenciada, com excelentes resultados. Hoje, eu sou testemunha da aplicabilidade, da eficácia, da resolutividade e da profundidade
da aplicação dessa técnica. Quando nós a utilizamos com seriedade, com verdade, com integridade, com segurança, requer dedicação, estudo, segurança, verdade, integridade e respeito, muito respeito. E a regra de ouro da apometria, muito amor, para trabalhar em benefício do outro, para o trabalho assistencial. Quanto às designações dadas aos elementos conscienciais pesquisados, ou seja, as personalidades múltiplas e subpersonalidades, sua função é apenas didática. Eu quero ressaltar que, apesar da ênfase dada pelo autor, de que sua função é apenas didática, mas é importante essa designação, porque existem outros estudos dentro do campo da psicologia que realçam, que ressaltam a existência e essa característica desses elementos por outros autores, tanto do plano físico quanto do plano extrafísico, do mundo espiritual. Tanto do Ocidente, de autores encarnados, quanto de outros continentes, de autores encarnados, de pesquisadores também sérios. Isso não altera a essência e propriedades dos mesmos. Os resultados benéficos que podemos extrair deste modo, desse estudo, aliás, experiências e aplicações, são importantíssimos para todos nós. Conclui essa definição quanto a esta obra o próprio autor J.S. Godin. O livro Conflitos Conscienciais ele foi escrito com a participação de Odacira Nunes, que colaborou ativamente no desenvolvimento de alguns trechos fundamentais no contexto da obra. J.S. Godinho também escreveu, até que ele escreveu este livro, ele já tinha escrito os livros Apometria, a Nova Ciência da Alma, Os Portais da Felicidade, Desvendando o Psiquismo, Do Juízo Final a uma Nova Era de Luz, Psiquismo em Terapia, Apometria e Mediunidade, Iniciação Apométrica, Apometria e Animismo, e por último, lá no ano de 2007, praticamente há 17 anos atrás, quando ele escreveu o livro Conflitos Conscienciais. Ele já tinha escrito todas essas obras. Lembrando que depois de 2007 ele já escreveu outros livros também, outras obras também. Depois vem o agradecimento. No agradecimento, ele agradece ao universo, ante a beleza do universo, o silêncio respeitoso em que ele contempla a vida, a generosidade da criação para com ele, para todas as possibilidades que ele vislumbrou até então, né? Eleva seus pensamentos ao Senhor dos mundos, como ele diz, embevecido de tamanha magnitude, e agradece reverente por fazer parte de tudo isso, ou seja, da vida que Deus concedeu a ele, das possibilidades de ele estar contribuindo, fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, fazer à medida em que nós vamos melhorando um pouquinho, nós devemos contribuir para com o progresso do mundo, da humanidade, do outro, do nosso irmão. E quando alguém traz ao plano físico os seus conhecimentos, suas obras, e passa isso adiante, instigando e tornando popular aquele conhecimento que contribui para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é esse trabalho de formiguinha que nós conseguimos fazer. É como uma parábola do carregar grãozinhos de areia ou apagar um fogo com um pequeno vasilhame de água, pegando um por um. Mas é melhor do que não fazer nada. É melhor do que não ter feito nada. No caso dele não é um pouco diferente, até porque ele é autor de várias obras já,
Então ele já vem contribuindo efetivamente para o crescimento de muitos. Milhares de pessoas hoje têm acesso às obras do J.S. Godin e já conseguem ter um entendimento daquilo que o seu professor, Dr. Lacerda, trouxe ao plano físico também, da apometria, do desdobramento dos corpos espirituais ou sutis que nós temos no nosso agregado, na nossa constituição humana, enquanto seres espirituais que somos. E continuando aqui o agradecimento, ele agradece a oportunidade que me está sendo concedida de poder penetrar alguns segredos dessa magnífica criação, que somos nós e tudo que nos cerca. Peço humildemente ao Supremo Senhor amparo e sustentação, para que eu possa empregar os recursos e oportunidades que me foram disponibilizados com inteligência, sabedoria, presteza e lucidez, ou seja, todos os elementos imprescindíveis ao trabalho assistencial, ao trabalho de apometria, aquele trabalho com responsabilidade, com integridade, com verdade. Dessa forma, e assim procedendo, sei que posso multiplicar proveitosamente os parcos talentos que possuo. Então ele, dentro da sua maneira reservada de ser, ele agradece por conseguir multiplicar proveitosamente os seus conhecimentos, através das obras, através dos seus feitos, inclusive. Se eu conseguir manter esse propósito e conduzir-me com a eficiência possível, espero poder realizar pelo menos parte do meu desiderato. Ele já conseguiu. E ele está conseguindo. Porque ele tem feito muito por muita gente, por milhares de pessoas. E através das obras, ele consegue ainda abranger muito mais mentes capazes também de darem continuidade, segundo pediu o Dr. José Lacerda, para que fossem continuadores da sua obra. E aí ele fala, na página seguinte, sobre a ciência espiritualizada. A ciência espiritualizada, ele coloca entre aspas, nos vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza dos mundos psíquico e espiritual e suas relações com o mundo material. E é exatamente isso. A existência e a natureza dos mundos psíquico e espiritual. Né? Por quê? Porque nós temos, além da nossa estrutura e a partir da nossa estrutura psíquica, um mundo extrafísico, que faz parte da psicosfera do planeta. Tudo aquilo que está além do mundo material, do mundo visível, do mundo tridimensional, transdimensional, e vivemos em dimensões sobrepostas uma à outra. E quando nós falamos sobre essa justaposição ou essa sobreposição, nós estamos falando da existência de fato, ainda que intangível, muitas vezes ininteligível, mas real. Porque para aquele que se permite, aquele que busca esse conhecimento e se permite, se abre ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento não se limita somente a conhecer o seu corpo físico, mas toda a estrutura da sua constituição enquanto um ser espiritual, um ser emocional, um ser mental, um ser emocional, um ser físico, um ser espiritual que somos. O autoconhecimento, ele transcende a matéria. E é disso que o autor fala. Dessa possibilidade de transcendermos a matéria para nos conhecer, para conhecer essa estrutura, essa constituição extrafísica, onde estão os nossos outros corpos também. Antes de chegar, inclusive, ao mundo espiritual. Antes de chegar ao mundo espiritual. Por isso que ele faz essa divisão. Então nós temos aí uma esfera extrafísica e depois
depois de um raio de pelo menos 500 quilômetros da psicosfera do planeta, é que nós vamos encontrar o plano espiritual, ou o mundo espiritual. Por isso ele faz essa divisão. Ela nos mostra esses mundos não mais como sobrenaturais, mas, pelo contrário, como forças vivas e incessantemente atuantes da natureza e na natureza. E como fontes de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados e removidos para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Inclusive, eu acrescentaria aqui do fenomênico, porque é isso que atraiu muitas pessoas, pessoas desprovidas do conhecimento daquilo que está além do mundo físico. Porque é muito mais fácil você rejeitar o desconhecido pela preguiça mental de querer explorá-lo e conhecê-lo. E aí você, muitas vezes, rejeita essa verdade, ou melhor, essas verdades. Porque é mais fácil rejeitar aquilo que você não percebe, que você não vê, que você não vislumbra ou percebe, do que você se jogar a essa possibilidade de conhecer aquilo que está além dos seus olhos físicos podem ver, além daquilo que está além do que os nossos olhos carnais podem ver, daquilo que nós podemos, aquilo que está além do que nós podemos tocar para tirar prova, para perceber. E ele conclui: não é de se admirar que muitas referências feitas por Jesus tenham permanecidas ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas até agora. Quando não foram falsamente interpretadas, elas foram convenientemente interpretadas. Eu acrescentaria isso. Na verdade, muitas foram falsamente interpretadas, sim, mas muitas também foram interpretadas convenientemente para atingirem resultados que naquele momento, por razões que desconhecemos, o ser humano é dotado de muitas variáveis, de muitas possibilidades. Então, muitas foram as interpretações falsamente interpretadas convenientemente por muitos homens, lamentavelmente. E a história da humanidade nos mostra isso, nos prova isso. Completa ele. Entre aspas. A ciência espiritualizada, fecha aspas, é a chave que pode nos ajudar a esclarecer esses, entre aspas, mistérios com mais facilidade. Porque quando você une a ciência à espiritualidade, e isso será um fato brevemente, historicamente falando, porque nós estamos muito próximos desse momento. A ciência espiritualizada é a chave. Isso já vem sendo dito há mais de 100 anos, por pesquisadores, por estudiosos sérios, e pelo mundo espiritual, por espíritos sérios também, de consciências interessadas com o progresso humano, com o nosso progresso moral, com o nosso progresso espiritual e consciencial. Então, nesta live, neste vídeo, eu vou ficando por aqui para continuar o nosso papo numa outra oportunidade, e você terá a oportunidade de conhecer esta obra fantástica, apaixonante, que nos traz num linguajar simples, numa maneira fácil de ser lida, de ser compreendida, uma técnica preciosa que pode transformar vidas. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.